Dali eu fui para abertura de conta, que na verdade era uma estrutura que o banco estava criando na época de aquisição, né, que era de captação de contas. Então a gente trabalhava, o banco comprou a folha tal, a gente precisa rodar essa folha em tantos dias. Vamos trabalhar nessa folha. Eu preciso trabalhar com manutenção de contas do dia a dia da agência. Então você tem uma meta ali de 20 contas por mês que você tem que trazer de renda tal até renda tal. E aí foi assim que eu comecei, trabalhando nessa parte de abertura de contas. E aí, por me sair bem nessa parte de abertura de contas, eu virei o supervisor desse estágio, dessa parte de abertura de conta, né? E aí, trabalhando com esse pessoal na época, foi onde eu comecei a ter aquela vertentezinha de liderança. Foi onde a coisa começou a acontecer. Aquele sentimento, Aquele criar, né, sentimento. as habilidades, liderança. Mas você já era supervisor antes, então já meio que o seu destino já Isso aí. puxava para essa área de liderança mesmo, né? Puxava, exatamente. E aí eu comecei meio que interino nessa função, e aí apareceu uma oportunidade para trabalhar como gerente pessoa física na minha agência. E o meu gestor me indicou, e eu sentei no cargo e falei, vambora, eu quero, vamos nós. E aí comecei a trabalhar como gerente pessoa física, mas fiquei muito pouco tempo como gerente pessoa física, porque aí apareceu uma oportunidade de ser efetivado como supervisor dessa parte de abertura de conta, né? Então foi ali a minha primeira gestão no banco em si. Eu virei supervisor de aquisição de um grupo de 22 pessoas. 22 pessoas, eram 22 pessoas em 20 agências diferentes, onde eu tinha que fazer esses caras entregarem um número de abertura de conta do banco. Isso lá atrás, como acontecia daquela maneira, né? E ali a coisa começou a andar, e foi legal, e o grupo entregava bastante os números, e eu passei por grupos diferentes. E ali você começa a conhecer pessoas de níveis diferentes, de ansiedade diferente, de ambições diferentes. Lidar com pessoas é complicado. É muito complicado, né? Mas é gostoso demais. É gostoso demais, né? Por isso que a gente faz isso até hoje. Mas dali, dessa parte de supervisor, o regional da época, vendo o meu trabalho daquela maneira, me convidou para ser assessor dele, né? Então o pessoal hoje vê no dia a dia do banco como o regional tem um assessor de dia a dia, que é o cara que cuida de tudo da regional, né? Desde os anseios de quem vem todo dia ali e não pode chegar direto no regional, até preparar uma videoconferência, uma audioconferência, um material de trabalho. Assim, para você que está assistindo não sabe o que é um assessor de regional, o Rodrigo aqui já pincelou perfeitamente, mas para você ter uma ideia, para alguém chegar a assessor de regional, no natural, demora muito tempo, muito tempo. E o assessor do regional, gente, assim, ele é uma pessoa que é vista também como um líder. Ele ajuda o regional a otimizar o tempo dele, né? Isso aí. A resolver as questões, cobrar as agências, que são várias agências. Isso. E você há quanto tempo que demorou para você chegar a assessor de regional? 4 anos. Olha só, em 4 anos. 4 anos. Foi o tempo que eu trabalhei em agência, nesse período que eu te falei, na abertura de conta, aquisição, gerente pessoa física e assessor do regional. E ali deve ser uma pressão tremenda ser assessor de regional. E ali eu era bem jovem ainda também, né? Então, mas a coisa é muito dinâmica no dia a dia, né? Você chegava de manhã sem ter muita noção de que horas que você ia sair, porque era no dia a dia, mas, cara, que escola, de poder passar e visitar agências, né? E eu trabalhei no Rio, mas a gente pegava Sul Fluminense também, ali a parte de Angra, Resende, Barra Mansa, todo aquele pedaço ali também trabalhava com a nossa regional, né? Então isso para mim, além de ser um conhecimento muito grande de dia a dia bancário, ali eu pude ter uma escola de como lidar com as pessoas. Porque você passa por diferentes gestores, e esse é um ponto que eu digo a você no dia a dia, nunca culpar o teu gestor por algo que você não consegue realizar. Porque você consegue virar isso. Você consegue fazer diferente, né? E aí, assim como todas as pessoas, eu tive gestor que foram muito bons e tive gestor que eu não tive muita coisa para tirar dali. Então, no dia a dia, você trabalha tentando buscar o melhor de cada um deles. E aí, se eu pudesse deixar uma coisa que foi muito importante para mim, e eu lembro perfeitamente, se eu puder deixar 2 indicações aqui, eu ia indicar 2 livros. Ai, perfeito. Ia indicar 2 leituras. O que foi o meu primeiro livro para falar sobre gestão e que me ajudou sobre gestão, e não só com a gestão, mas para o dia a dia bancário, e falar sobre o meu último agora, o último livro que eu tive uma leitura dele que foi fundamental
para uma mudança de mindset que você vê no dia a dia de como as coisas podem ser diferentes do que você ouve o tempo todo. Primeiro, eu trouxe até... Estava conversando com a minha filha na vinda para cá e estava falando para ela, filha, esse aqui é importante até para você, que está querendo seguir outro caminho, que não é bancário, mas é um livro muito antigo, já tinha mais de 50 edições dele aqui, eu trouxe ele também, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nossa, eu amo esse livro. Esse livro, gente, é brilhante. A gente já falou de algumas vezes sobre ele, né? no meu certificado, porque eu sempre me senti o tipo de pessoa que, mesmo sendo bancária durante muito tempo, eu ainda sinto dificuldade em lidar, em tentar entender as pessoas. Eu falei assim, gente, eu preciso aprender mais. Porque se você domina a habilidade social de lidar com pessoas, esse ponto. Você já tem meio caminho andado em muita coisa na sua vida. Porque em todos os momentos a gente vai lidar com pessoas. Em qualquer momento na nossa vida, na escola, na faculdade, com um professor, com um gerente, com um gestor, com o que seja, você tem que saber conduzir uma conversa, um diálogo com aquelas pessoas. Saber ler as pessoas minimamente. Perfeito. Esse livro realmente é brilhante. Porque ele não diz como ser um líder, não é isso. Não. Ele fala pra você como você lidar o teu dia a dia com todo o ambiente que você vive, cara. É o que você falou. É cultural, é dia a dia, é amigo, é parente, é trabalho. E esse livro foi fundamental. Coisas que... Isso foi... Eu li há 20 anos atrás, né? E esse livro é bem antigo. Totalmente... e tá na 52ª edição, se eu não me engano. É um livro muito antigo, mas que é totalmente atual. Ele tá atualizado também. Atualizado. Ele vem sendo... que eu li dele foi atualizado. Isso aí. Ele vem sendo atualizado, muita coisa, mas vamos dizer assim, o esteio do livro, a essência do livro permanece a mesma. Que, na verdade, né, o ser humano é o mesmo em todos os momentos, apesar de ser mutável. Mas a gente sabe que no relacionamento de dia a dia com as pessoas é onde você pode fazer uma diferença. E esse livro me ajudou bastante, porque sabe aquele ímpeto de fazer assim, não, cara, eu preciso fazer dessa maneira, vambora, dá pra fazer e tal. Uma coisa que eu me gabo, e aí vou permitir falar até dessa maneira, mas eu me gabo, é de poder falar o seguinte, eu escuto as pessoas. Eu digo a você, eu escuto as pessoas. E eu aprendi o quanto isso pode ser melhor para minha vida. E aí eu falo dos meus liderados, falo do meu dia a dia, falo do cara do estacionamento que chega para conversar comigo, falo do mercado onde eu estou batendo um papo com a caixa naquele momento. Escutar as pessoas faz a diferença. Porque às vezes você quer falar muito, você tem muita coisa para passar, e aí você perde uma oportunidade de estar com alguém que você não esperava nada naquele momento ali, mas que pode te adicionar algo que vai fazer diferença na tua vida, né? Para o meu pessoal de dia a dia, que trabalha comigo em agência, eu digo isso direto. Vocês têm uma abertura total de chegar e conversar comigo sobre algo que vocês estão vendo aqui no dia a dia que a gente possa melhorar. Eu vou ter que ter o discernimento de saber se aquilo pode ser utilizado ou não. Ou até se pode ser utilizado ou não naquele momento, né? Mas ouvir as pessoas, e aí eu falo, tem uma galera aqui que quer trabalhar com liderança, que já está nessa vertente ou que está pensando em chegar. Se eu dissesse assim, qual seria a chave de tudo isso? Eu diria, ouvir as pessoas.